E cada um de nós que estamos aqui, um dia também fomos chamados. Deus continua operando na nossa vida, ministrando na nossa vida. E todos nós estamos aqui porque houve um chamado da parte de Deus. Nós vamos começar no Salmo 78, onde nós podemos ver aqui aí, o chamado, o plano de Deus para Davi. Salmo 78, verso 70. Também escolheu a Davi seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha relacionamento com Deus e tinha as mesmas atitudes, mesmo espírito. Você pode se assentar. Isso é muito importante. Nós estamos integrados com o coração de Deus. Logo à frente aí no Salmo 89, temos aqui uma confirmação. Salmo 89, número 20. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante deles os seus adversários e ferirei os que o odeiam. Então, Davi é confirmado como chamado, porque Deus colocou do seu óleo sobre a sua vida. Deus ungiu a Davi para o reinado. Deus tinha um plano na vida de Davi. Enquanto isso, abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Esses versos que nós lemos anteriormente, ele deixa claro que Davi tinha um chamado, esse chamado vinha de Deus. É Deus que separou ele, Deus o chamou para ser rei em Israel. E Deus queria usá-lo, e Deus estava chamando ele para ungí-lo, e essa unção o protegia, essa unção dava respaldo, essa unção dava suporte. E todos nós que estamos aqui temos o suporte de Deus, temos a unção, temos a mão de Deus sobre a nossa vida e temos a sua diretriz. Isso é muito importante, porque isso reflete o que Deus tem sobre a nossa vida. Então, em 1 Samuel 16, verso 1, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? E havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício
e te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou-se ele e Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: tampouco escolheu o Senhor. Assim fez passar a Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência, e disse: Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Ramá. Depois de tudo isso, a chave está no último verso. O Espírito Santo se apossou de Davi e começou a fazer a ele uma grande obra. A partir do momento que o Espírito Santo se apossou de Davi, Davi começou a receber uma nova direção. Davi recebeu a presença maior de Deus, ele recebeu a capacitação de Deus, ele recebeu a destreza, a sabedoria, a força, o poder para ministrar diante daquele reinado. Havia um povo a ser tratado, e até aquele momento Davi não estava com toda a sua capacidade, ele não estava preparado para assumir o reinado, mas a partir daquele momento, através do Espírito Santo, ele estava sendo capacitado para servir ao Senhor. Havia uma capacitação, e eu tenho entendido, nós numa campanha de 7 semanas, às vezes as pessoas pensam de forma diferente, como se eu tivesse que fazer uma campanha e Deus estivesse com algum problema e depois Deus responderia à minha necessidade. Mas quando nós fazemos a campanha de 7 semanas, na realidade todos nós estamos sendo preparados para receber uma bênção. Deus está preparando a nossa vida para receber uma bênção, e Deus continua preparando a nossa vida para receber uma bênção. Em toda a existência nossa cristã, até o seu último respirar, Deus está tratando conosco. E Deus resolveu escolher Davi para uma tarefa, e essa tarefa culminava em ele receber a unção para isso, a unção para o seu chamado. E quando nós lemos em 1 Samuel 16, nós vamos perceber
que se cumpria os dois textos que nós lemos do Salmo 78 e do Salmo 89, que Deus já havia preparado no seu coração o chamado de Davi. Assim como todos nós estamos aqui, Deus um dia decidiu nos chamar. Deus decidiu chamar cada um de nós, por isso que nós estamos aqui nesta manhã, não pela nossa decisão, porque Deus decidiu começar algo na nossa vida. A primeira coisa que acontece é que Deus mandou separar um chifre. Naquela época o chifre era um tipo de uma vasilha, uma caneca onde se carregava água, vinho, mas naquela situação Deus mandou colocar óleo naquele chifre. E ele imediatamente, ele fez isso. Aqui tem uma característica importante. Samuel não questionou, ele obedeceu. Ele colocou óleo no chifre. Mas aqui existe a característica humana. Samuel ficou preocupado, queria ser morto por ungir o rei Davi. Ele era um profeta, ele tinha mais intimidade com Deus, mas ele ficou receoso e ficou com medo. Mas ele fez como o Salmo 37 de Davi, ele esperou no Senhor. Espera no Senhor, que Deus vai conceder o desejo do seu coração. E no verso 1, não foi o homem que falou para Samuel, foi o próprio Deus. Deus falou com Samuel. Deus tem poder para falar com você individualmente, desde que estejamos com os nossos ouvidos destampados. Deus continua tendo poder para falar com o homem. E Deus chamou Samuel para uma tarefa. E Samuel deu ouvidos, ouviu e foi abençoado. Não só depois disso, ele preparou um novilho, porque Deus mandou chamar a Jessé, para ele, Jessé e seus filhos se santificarem, ou seja, se prepararem. E ele então separou um novilho para santificar. E além disso, o texto diz que havia anciãos que estavam presentes, e todos eles foram santificados para uma tarefa. Todos eles obedeceram, ninguém questionou, ninguém perguntou nada. Eles entenderam que eram chamados de Deus. Isto aqui também é um segredo espiritual, nós entendermos o nosso chamado. Não pense você que eu tenho um chamado e você não. Eu tenho um chamado e você tem um chamado. Tem um chamado de Deus. E eles foram se santificar. O que é santificar? É se separar. Eles se separaram, entraram em oração, ofertaram um sacrifício, tomaram banho, trocaram de roupa e estavam preparados para fazer a obra do Senhor. Estavam preparados para servir ao Senhor. Trazendo para hoje isso, nós não viemos à igreja de qualquer jeito. Nós nos preparamos. Você toma banho, troca de roupa, entra em oração, abre o seu coração. Davi tinha um coração segundo Deus. Isso é ensinamento. Como eu devo vir para a casa do Senhor, como nós devíamos ir para a casa do Senhor, em santificação. E aí Samuel começou a examinar os filhos de Jessé, quem seria. Mas ele, como homem, já começou errando. Ele olhou o homem mais alto, mais forte, de melhor aparência, e pensou que era ele.
Ele pensou que era ele. E Deus falou: não é este. Eu não olho como homem. Eu não olho o exterior. Eu olho o coração. É certo que nós temos que ter bem vestidos a casa do Senhor? É. Mas o principal não é a sua roupa. O principal é o seu coração. Deus está olhando para o nosso coração. Esta é a forma de Deus estabelecer algo na vida de alguém. É a forma de Deus decidir o que Ele vai fazer na nossa vida. E eu preciso me lembrar que é Ele que decide todas as coisas, não eu. É Ele que decide. Ele decidiu colocar Davi como rei. E aí, Jessé inicialmente tinha ali 7 filhos. E foi se apresentando um por um. E todos eles, Samuel olhava e falava: não é este, não é este, não é este. Não era nenhum deles. Até que se acabaram os filhos que estavam ali presentes. E Samuel perguntou: você não tem mais nenhum filho? E Jessé respondeu: eu tenho o mais novo, que está no campo. Ele não estava lá, ele estava no campo. E aí Samuel concluiu: chama-o. Essa palavra me chamou muita atenção, porque um dia Deus olhou para você e disse: chama ele, e você está aqui. Amém? Um dia Deus te chamou, e você, como Davi, não estava no meio, mas Deus sabia onde você estava. Davi estava no curral, Davi estava no meio das ovelhas, Davi estava fazendo um serviço. E a pergunta é: por que ele ficou por último? Porque ele foi o derradeiro. Porque todos que estavam ali não estavam dignos para ser chamados para o propósito de Deus. Mas Deus conhecia Davi, Deus conhecia o coração de Davi e sabia o que havia de fazer na vida de Davi. Aqui tem um ponto importante, porque na nossa vida cristã muitas coisas acontecem para trazer dúvidas a nós, para trazer vacilação no nosso coração. Se você está aqui nesta manhã é porque Deus te chamou, e nada deve trazer dúvida no seu coração, nada deve fazer com que o seu coração vacile, ou que os seus joelhos fiquem balançando, mesmo que você ache que não é capacitado. Mas se você não é capacitado, Deus está te capacitando, assim como Ele chamou Davi para o capacitá-lo. Deus não escolhe pessoas capacitadas, Deus capacita aquele que Ele escolhe, é diferente. Então, a pergunta no meu e no seu coração: por quê? Mas depois de um tempo você vai entender que não é por quê, é para que Deus te chamou. Deus chamou. E Samuel, o profeta, tem a responsabilidade de ungir o rei. Um rei que Deus disse: eu chamei um rei para mim, um rei escolhido, um rei separado pela vontade de Deus. E Samuel tinha a incumbência de ungir a pessoa certa. Não poderia ser qualquer um, não poderia ser nenhum dos 7 filhos de Jessé, mas teria que ser uma pessoa que Deus havia programado para isso, Deus havia separado para isso. Não se engane, todos os filhos de Deus convertidos são chamados por Deus, são escolhidos por Deus. Não é aleatoriamente: eu vou ver se eu gosto. Você pode até começar vindo na igreja, ver se você gosta, mas aí Deus vai confirmar que Ele te chamou. Amém? Diga: eu sou chamado. Guarde isso no seu coração.
Aí fica aquela pergunta: por que Davi foi o último? Porque Davi, por ser mais novo, ele era desprezado. Por ele ser mais tenro, os irmãos achavam que ele não tinha capacidade. Por ele talvez ser o menor, porque o seu irmão mais velho, o primeiro que apareceu, era grande, alto, uma pessoa de estatura representativa, e Davi não era isso. Davi não era essa pessoa. Davi era desprezado pelos seus irmãos. Quando você lê o capítulo 17, você vê que ele tinha um posicionamento diante do altar de Deus. Por exemplo, no capítulo 17, deixa eu achar aqui, verso 34, é só você virar a folha. Aqui está um dos motivos que a Bíblia mostra que Deus conhecia o coração de Davi, que Deus sabia que ele tinha um coração segundo ele mesmo. Olha o verso 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos do filisteu. Ele tinha um posicionamento com Deus, ele tinha a unção de Deus, ele tinha a força de Deus, ele tinha graça, sabedoria, ele estava armado, preparado pela unção que ele recebeu. Ele recebeu uma unção para fazer uma tarefa, uma grande tarefa, uma tarefa sobrenatural, que o homem comum não conseguiria. E ele recebeu essa unção. Era algo anormal ao ser humano. É simples. Se eu estiver no campo e aparecer um leão, eu vou pegar ele pelas barbas? Ou vou querer pegar o urso pelo pescoço? Não. É só algo sobrenatural. Mas Davi teve força para pegar o leão e rasgar o leão. E aqui o texto deixa no ar que não foi só um leão e não foi só um urso, aconteceu várias vezes, mas todas as vezes que se apresentou desafios, ele estava lá, ele estava na presença do Senhor, ele estava na unção do Senhor. Se você está vivendo um desafio, você vai ver que Deus está com você. Samuel, o profeta, ele teve medo de ir lá fazer a unção de Davi. No fundo ele vacilou, mas quando ele lembrou que Deus falou com ele, ele tomou uma posição, tomou um chifre cheio de óleo e continuou todo o processo que Deus havia determinado para ele. Se Deus está dando um processo, uma determinação na sua vida, não volte para trás, não deixe. Qual foi o último cântico? O penúltimo da rede? Qual foi o penúltimo, né? Não largue a sua rede. Não deixe de fazer aquilo que Deus quer que você faça, mas fique firme na presença do Senhor. Então, Davi, talvez ele era um rapaz de boa aparência, mas talvez um menor em expressão. Ele não era tão grande quanto o seu irmão primeiro, ele era menor,
ele não tinha expressão humana. Às vezes, algum lugar que você vai, você não tem expressão humana, mas você tem expressão espiritual, você tem expressão do Espírito Santo sobre a sua vida, você tem a unção de Deus. Não importa o que as pessoas acham, importa que você tenha firmeza. Eu preciso ter firmeza no meu coração. Repita comigo: eu preciso ter firmeza no meu coração. Eu preciso, repita comigo, eu preciso crer no chamado que Deus colocou na minha vida. Davi estava firme nos seus propósitos. Olha o verso 28 do Salmo 17, como ele era visto. Verso 28: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste até aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Então Eliabe estava presumindo que Davi era presunçoso, trazendo para as nossas palavras, para o nosso cotidiano. Eliabe estava falando para Davi: você veio aqui só para aparecer, você veio aqui só para se mostrar. Isso pode ocorrer? Pode. Mas Deus sabe quem Ele chamou, Deus sabe quem obedece o seu chamado, e Deus sabe quem está ali só para se apresentar. Nós não estamos aqui para nos apresentar. Deus já conhece os nossos corações. Não é necessário eu me apresentar. Deus conhece o seu coração, que você não veio à igreja para dizer que você é o bonitinho, ou que você é o bom. O Senhor Jesus disse: bom é o Senhor. Quando Jesus foi elogiado que Ele era bom, e Jesus não pegou para si, Ele disse: bom é meu Pai. O nosso Pai é bom, por isso nós estamos aqui. O nosso Pai é zeloso, por isso nós estamos aqui. O nosso Pai deixou essa palavra para mim e você não esquecer que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo que você esteja diante de um leão, mesmo que você esteja diante de um urso ou ursos, Deus está com você. Deus vai dar força para você matar esse leão, para matar esse urso, porque Deus não chamou você à toa. Ele tem um propósito para se cumprir nas nossas vidas. Ele tem um chamado. E Davi tinha sido apossado pelo Espírito do Senhor. Há muitos textos aqui de recebimento do Espírito, mas esse aqui eu acho maravilhoso. Quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e agora houve uma diferença. Você tem um diferencial na sua vida que chama-se o Espírito Santo do Senhor. Algo que as pessoas não têm. E algumas pessoas têm inveja de você, ciúme de você, porque não sabe que o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Não fique chateado com isso. Ore para essa pessoa ter o mesmo Espírito que você, receber a mesma unção, conhecer o seu Deus Todo-Poderoso. Por isso que Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Davi sabia que Deus fortalecia ele. E o Espírito Santo está falando para mim e para você: eu fortaleço você. Você não vai vencer pelas suas forças, eu fortaleço você. Receba isso no seu coração.
Ele está fortalecendo a cada um de nós. Então, Davi foi ungido como se houvesse ali uma seleção, né? Todos os 7 irmãos, mais ele, fizesse uma seleção para ungir Davi. Deus, quando chamou você, Ele não fez seleção, Ele não fez uma ficha cadastral sua, Ele não pediu seu nome, seu CEP, seu endereço, sua identidade. Você foi elegido sem eleição, porque o dono da igreja chamou você, esse que eu estou chamando. Você foi elegido sem eleição. Isto é a diferença. Nós não podemos perguntar se Deus não sabe o que faz. Ele sabe o que faz. E nós não podemos ser enganados pelos nossos pensamentos, por aquilo que eu acho. Deus sabia que Davi era um homem segundo o seu coração, um homem que tinha um coração igual a Deus, um homem que conhecia o coração de Deus. Quando você começa a caminhar com uma pessoa, você começa a ficar igual a ele, você começa a ter os mesmos trejeitos, os mesmos pensamentos, os mesmos passos, as mesmas atitudes, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. À medida que caminhamos com Deus, nós começamos a nos assemelhar, e Deus permite que você se assemelhe a Ele. Você pode achar que isso é uma coisa estranha, mas Deus permite que você se assemelhe a Ele, porque um dia houve uma reunião, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Gênesis 1:26, e ele diz assim, e os 3 chegaram a uma conclusão após essa reunião: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Esse é o projeto chamado de Deus para a nossa vida, e nós temos dificuldade para compreender isso, ou dificuldade para crer, ou dificuldade para assimilar que nós somos chamados segundo o propósito de Deus. Mas naqueles 7 homens, Davi ficou por último, desprezado. Davi ficou lá no mato, no curral, no bosque. Davi não estava junto com eles, mas Davi sabia que ele estava. Aonde ele estava? Deus sabia onde você estava. Repito, Deus sabia onde você estava, para onde você estava indo, e alguns de nós fomos assaltados do inferno. Deus tirou nós do inferno da nossa vida e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, e eu preciso me lembrar disso todos os dias. E aí eu volto a ter um coração igual ao nosso. Mas há 2 coisas que me chamou a atenção nisso. A questão da disponibilidade. A primeira está no verso 1, vamos ler de novo. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? E havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Samuel, com toda a sua dúvida, sua preocupação, ele obedeceu. Ele pegou o chifre, encheu de óleo, ele obedeceu repentinamente. Ele tomou uma posição.
ele estava disponível. Samuel, ele tinha um trabalho a fazer, mas quando Deus falou com ele, ele deixou o trabalho que tinha que fazer e obedeceu o que Deus queria que ele fizesse. Ele era uma pessoa disponível para Deus. O segundo foi quando Samuel disse a Jessé: chama-o, chama Davi. E foram chamar Davi. Davi estava onde? No bosque. Davi estava no curral. Davi não falou nada: olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou cuidando das ovelhas, das cabras. Não, ele estava disponível. Está entendendo o recado, irmão? Ele estava disponível. Quando Samuel, pela ordem de Deus, disse a Jessé: chama seu filho mais novo, seu filho estava disponível. Quando Davi chegou lá, diante de todos os seus irmãos, e quando ele chegou, a Bíblia diz que Deus falou para Samuel: unge este, é este que eu escolhi. Unge esse aqui, esse aqui. Ele já tinha falado, não foi aquele 7, é esse aqui que eu chamei, unge ele. E novamente Davi estava disponível. Em tudo isso que aprendemos nesse texto, essa posição do verso 1, e a posição do verso 11, no fim do verso, na parte B, manda chamá-lo. E aí, como era algo importante, Samuel disse: manda chamá-lo, e nós não vamos nos assentar até que ele chega. Todos tiveram que ficar esperando. Davi chegou. E aqui me chama a atenção de um salmo de Davi, que é o Salmo 23, no verso 5, que está escrito assim: preparas-me uma mesa diante dos meus inimigos. Os seus inimigos eram próprios irmãos dele, foram mais milhões além. E Davi só se assentou à mesa junto com eles por ordem de Deus. E Samuel falou: nós só vamos nos assentar quando Davi chegar aqui. E quando Davi chegou, ele recebeu a unção, e o Espírito Santo se apossou de Davi. E você, examinando o texto, você vai ver que todos os irmãos de Davi assistiram o que Deus fez na vida de Davi. Pega isso para você. Todos aqueles que estão no seu lado, gostem ou não gostem de você, eles vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. Todos que estão ao seu redor, sua família, vão ver o que Deus está fazendo na sua vida. E isso é o mais importante. O mais importante, irmãos, não é o que as pessoas acham. O mais importante é o que Deus está fazendo na sua vida. É o que Deus quer na sua vida. O seu chamado da parte de Deus, isto é o mais importante. O resto é resto, meu irmão. O resto não serve para nada. É importante estarmos na presença do Senhor, com o coração igual a Ele, que é todo poderoso. Isto é ensinamento para nós nesta manhã. E para concluir,
Você, meu irmão, que está assistindo aí na internet, nós estamos aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2502, no Cocaia. Esse é o culto das causas impossíveis. Começa no domingo às 9 horas. E o outro culto nosso é na quinta-feira às 20 horas. O recado final de Deus para nós é estar disponível. Aí o ser humano faz um monte de questionamento. A primeira colocação que eu faço em comparação a nós e a Deus: Deus está sempre disponível para nós. Amém? Amém. Diga amém. Amém. Deus, quando você faz uma oração, Ele não fala: olha, me liga amanhã às 3 horas da manhã que eu vou resolver o seu caso, ou espera uma semana, ou eu vou ver o que eu vou fazer com você. Não, Ele está sempre disponível para nós. Resumo: todo cristão que está disponível, ele é uma pessoa abençoada. Está entendendo, irmão? Toda pessoa que é disponível para Deus, em qualquer um dos nossos chamados, você será uma pessoa abençoada. Se alguém fizer restrição para Deus, eu não vou nem falar o que pode acontecer, Deus é quem sabe. Mas eu posso dizer para você, nesse texto, que a sua disponibilidade é vitória para você. A sua disponibilidade é bênção para você. É algo pessoal, você e Deus. E quando Davi chegou lá, diante dos seus irmãos, Deus fez a diferença na vida de Davi. Muitos de nós aqui hoje, Deus está fazendo diferença na sua vida. Deus está fazendo diferença na sua vida. Receba isso no seu coração. Deus está fazendo. O fim do livro de Malaquias, não me lembro agora o verso, mas está escrito: e verás a diferença daquele que serve e não serve ao Senhor. Quero dizer para você que o inimigo, ele tem sempre a mesma estratégia: pegar os filhos de Deus e colocar dúvida nisso, naquilo outro, naquilo outro, naquilo outro, naquilo outro. Se Deus é Deus na sua vida, não há dúvida. Tire suas dúvidas. Eu já dei o exemplo aqui que eu estava na fila do batismo e o tio do pastor da igreja falou: mas você tem certeza que você vai fazer? Eu falei: tenho. Eu estou há 6 anos na igreja e estou em dúvida. Não deixe o inimigo colocar dúvida no seu coração. Seu Deus é sim, sim, não, não. O que passou disso é? Me ajuda aqui, o que passou disso é? Procedência maligna. Eu quero pedir para você ficar de pé. Eu estou me lembrando daquele homem que estava diante de Jesus, e o Senhor Jesus iria curar, e ele falou: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Faça a sua oração agora. Se você está disponível, seja mais disponível. Se você tem feito restrições, Deus não faz restrição com você, porque Ele olhou para você com graça e misericórdia. Senhor, nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estar disponíveis na Tua obra, disponíveis na Tua presença. Eu repreendo toda dúvida, todo mal saia em nome do Senhor Jesus. Toda dúvida, nós não queremos isso no nosso coração. Pode sair e cair fora em nome do Senhor Jesus.
Nós queremos somente a Tua presença. Pai, nos ajuda a ter um coração igual ao Teu, Senhor. Venha, Senhor, nos ajudar nesta manhã. Venha visitar toda a Tua igreja. Aqueles que estão aqui, aqueles que não vieram, Senhor, visita, Senhor, para que tenham um coração disponível para Ti, Senhor. Um coração pronto para Te servir, Senhor. Um coração, Senhor, disponível para Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor.